O próprio apóstolo Paulo, na sua carta aos Colossenses, diz o seguinte: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, quando Jesus estava encarnado, ele permanecia absolutamente 100% Deus. Mas ele também se tornou completamente humano. Então, ele se esvaziou no sentido de que ele se tornou humilde, ele se auto-renunciou. Então, quando Jesus ele foi encarnado, não quer dizer que ele perdeu nada, ele não perdeu sua divindade. Ele adicionou algo que é a sua humanidade. Vou falar isso de novo. Jesus não perdeu nada, não perdeu sua divindade, ele adicionou algo à sua humanidade. Então, em outras passagens, Paulo vai usar essa mesma palavra que nós, esse termo, para falar de algo que se torna sem reputação. Então, algo que se torna sem reputação. Jesus, ele não se tornou sem reputação porque ele foi menos Deus, mas porque ele se tornou humano, tá bom? Então, Jesus, ele não retira a sua divindade, ele continua com a sua divindade, mas ele adiciona a humanidade, tá? É isso que eu quis dizer. Ele não perdeu nada, ele adicionou algo, tá? Então, eu espero que isso tenha ficado claro, porque esse é exatamente o ponto da passagem. É importante a gente ver o contexto geral do capítulo da carta, para entender o que Paulo está querendo dizer, qual que é o ponto dele, qual que é o objetivo dele em dizer isso, para que a gente não distorça os termos que ele está usando. O objetivo aqui é claro, o objetivo de Paulo é falar sobre humildade e chamar os filipenses à humildade. Então, o que ele está querendo dizer é isso. Ele está usando o exemplo de Cristo para dizer, olha, Jesus, que era Deus, se humilhou ao ponto de tornar-se também humano. Então, quem é você, sendo humano, que quer exaltar-se ao ponto de ser Deus? É isso que Paulo está querendo dizer. Ele está fazendo um contraste. Jesus era Deus e humilhou-se ao ponto de ser humano. Você que é humano está tentando se exaltar ao ponto de ser Deus. Então ele está chamando os filipenses a não fazerem isso. E olha a gravidade desse pecado. A gente pode pensar nesse contraste na pessoa de Adão. A Bíblia fala muito, especialmente no Novo Testamento, essa questão do novo e do velho Adão. O velho Adão é o primeiro homem, Adão, né, que Deus criou lá no Jardim do Éden. E Adão, ele era humano e quis ser como Deus, ambicionou ser como Deus. O segundo Adão, que é Cristo, o Messias, Jesus, ele era Deus e aceitou humilhar-se ao ponto de ser humano. Então, em tudo que o primeiro Adão falhou, o novo Adão sucedeu, ele cumpriu, ele teve sucesso. Então, o velho Adão e o novo Adão, o verdadeiro Adão e Jesus. Tá bom? Então, a gente pode ver isso nessa questão de que ele se esvaziou, é nesse sentido, tá bom? Espero que tenha ficado claro. É importante a gente ver também a sequência da humilhação de Jesus. Esses versos, lembra que a gente aprendeu a colocar os números, né? Uma sequência numérica quando os versos nos trazem coisas, uma lista, por assim dizer. E aqui eu colocaria essa anotação na observação nesses versos sobre... Desculpa, me perdi aqui. Esses versos do exemplo de Cristo, né? Isso aqui. Os versos de 5 a 8, que diz o seguinte: vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui a gente vê essa sequência da humilhação de Cristo. 1, 2, 3. Por quê? Primeiro, ele se tornou servo. E não somente isso, mas aceitou morrer. E não somente isso, mas morreu em uma cruz, que era a forma mais humilhante de morte da época em que ele vivia naquela sociedade. Então, a gente vê aqui um ponto que é simples. O objetivo de Paulo, o que ele está querendo dizer é o seguinte: Jesus foi do ponto mais alto, mais elevado possível, ao ponto mais baixo possível. E ele nos chama a fazer o mesmo. Nós já estamos aqui embaixo, nós somos humanos. Mas ele está nos chamando a sermos humildes como ele foi. Se ele, que era Deus, aceitou se humilhar ao ponto de ser servo, morrer, morte de cruz, quem somos nós para nos exaltarmos de qualquer maneira que seja, tá? Existem maneiras óbvias de nos exaltarmos, né? Pessoas que buscam exaltação óbvia, que querem, enfim, o holofote, o palanque, mas existem formas muito sutis de nós nos exaltarmos, especialmente na nossa era de redes sociais. Eu acredito que existe sim um perigo muito sutil de tentarmos nos exaltar. Então, eu acredito que para nós essa é uma aplicação para os dias de hoje ainda, né? Na nossa contemporaneidade, a gente pode ver essa verdade eterna de que nós precisamos ser
humildes, porque é exatamente isso que o nosso Deus, nosso Jesus foi, tá bom?